Fala pessoal, tudo bem? Obrigado por estarem assistindo aí o nosso vídeo, nosso conteúdo sobre o plano da vida. Se não está seguindo, segue a gente, compartilhe esses vídeos se você gostar e deixe seus comentários. Hoje nós vamos falar aqui, eu estou num ambiente um pouco diferente, estou em São Paulo num evento, até estou aqui com o crachá do evento, mas separei, vou até colocar do lado aqui, separei hoje essa camiseta para vir para o evento, né? E eu não poderia deixar de gravar esse vídeo para falar sobre Glasgow, né? Então é apenas uma camiseta aí de uma cidade da Escócia. Mas vou contar uma história. Mais ou menos lá em 99 ou 2000, precisaria checar a data exata, mas nesses anos, a long time ago, eu tive uma oportunidade e fui fazer um intercâmbio na Inglaterra, em Londres. Fiquei lá 40 dias, aprendi inglês, evoluí no inglês, e hoje nem é para contar a história desta imersão que eu fiz. Mas depois passou o tempo, tudo, casei, comecei a aplicar o plano da vida na nossa vida particular, na nossa família, que é um plano ali onde a gente faz o planejamento do próximo ano e dos próximos, se possível. É o que você deseja. Você vai lá no mapa dos desejos, que é o primeiro pilar, e escreve tudo que você deseja. E eu tinha escrito, já com a minha esposa lá, né, viajar para a Inglaterra, fazer um intercâmbio. Quando? Ainda não tinha data, mas nos próximos anos. E quando eu escrevi, eu não tinha a condição financeira, porque fica muito caro para você ir. Mas aquele plano foi evoluindo, então eu levantei quanto queria gastar e fui economizando, fui buscando, né, trabalhar de outras maneiras, né, para ter uma renda a mais. Eu hoje tenho um negócio, sou empreendedor, temos o Alug E-Commerce, que é um e-commerce, mas também já fui professor, consultor, então às vezes nessas consultorias conseguia um trabalho extra e já reservava para esse intercâmbio. E aí o que aconteceu, né? Foi chegando mais perto da data que eu imaginava e falei, este ano eu vou, que foi 2024. Mas em 2024 aconteceu lá várias situações que não foi possível viajar para a Inglaterra. E não fiquei chateado, porque o nosso plano, né, da vida, a gente vai lá e escreve, junto com a família, junto com você, e você batalha, né? Você se esforça para alcançar aqueles objetivos, mas em toda a vida acontecem muitas outras particularidades que às vezes você não tem como controlar. Pois bem, chegou em dezembro de 2024, começou a ficar possível viajar para o intercâmbio que eu tinha escrito, voltar para Londres. E seria em 2025, né? Que data? Onde? Como? Quando? Com quem? E muitas perguntas. Então, o nosso plano a gente vai detalhando, como se fosse numa empresa, como se fosse um planejamento estratégico da empresa, só que para o lado pessoal. Então, você abre sim uma planilha ali do Excel e coloca todas as informações. Você vai na internet e faz pesquisas, né, sobre as cidades. Certo, então ficou definido que seria mais ou menos em março e ficaria um período e seria para a Inglaterra. Qual escola? Porque o objetivo era estudar inglês, uma imersão. Então, com toda a dedicação possível, então ir na escola cedo, fica ali, à tarde sai, almoça, à tarde, porque às vezes termina 1h da tarde. Almoça, fazer homework e também fazer reuniões com a minha equipe. Então essa era a ideia. E aí foi aproximando, comprei as passagens, meu filho falou, eu vou junto com você. E resumindo a história, ele foi junto, dormimos, né, nos mesmos quartos e tudo mais. E um diferencial que eu quis fazer foi ficar 9 semanas estudando. Então, 2 meses. Nós fomos no começo de março e voltamos dia 1 de maio, né? Então, nesses 2 meses, nós separamos algumas cidades para
estudar. Então nós estudamos 2 semanas em Londres, 2 semanas em Cambridge, 3 semanas em Liverpool e 2 semanas em Edimburgo, ou Edinburgh, que eles falam. E Glasgow fomos conhecer no meio do caminho, né? A gente saiu de trem de Liverpool e era um feriado. Esse é um outro ponto que acabou passando, nós não nos percebemos, também não teria o que fazer, mas tinha feriados, né? E aconteceu lá de ter um feriado numa sexta e numa segunda-feira, na Inglaterra e na Escócia teria. Então a gente iria ficar sem aula na sexta em Liverpool, que a gente já era a última semana, e na segunda-feira a gente ia ficar sem aula também lá na Escócia, que a gente já estava matriculado. E aí, então, estendemos e fomos conhecer a cidade de Glasgow. Aí lá em Glasgow, pousamos só uma noite lá, ficamos 2 dias, né? Então conhecemos o entorno ali perto da estação de trem. A Europa utiliza muito trem, então é muito conveniente. A gente pegou um hotel bem perto da estação, fomos visitar também uma destilaria de uísque lá, fantástico, né? Não conhecia o processo de produção, não conhecia aquele fabricante, degustamos, né? E o uísque é bem forte, então, mas valeu, foi muito bom. Caminhamos pela cidade, fomos assistir uma missa. Depois vou colocar uma foto aqui. E depois, né, no fim da tarde, nós passamos, na verdade, 2 noites. No fim da tarde jantamos, no outro dia cedo já pegamos o trem e fomos para Edimburgo. Então, a ideia dessa camiseta Glasgow que eu queria passar para vocês é a importância aí da gente se planejar, né? E aí esse projeto de vida que a gente tinha foi realizado, deu tudo certo. Minha esposa ficou aqui com a minha filha, né? Minha filha estava no colegial, agora já acabou o colegial, mas ela estava no colegial, não poderia faltar, né? Mas, então às vezes a gente tem um sonho que é da gente, né? Não é de toda a família, às vezes você puxa um membro da família ou não. Então é legal você ter esses sonhos e você compartilhar com a sua família, né? Eu gosto de correr e às vezes eu já fui em competição que eu fui correr. Não vai todo mundo, mas agora está diferente, está meu filho correndo. Ele veio para São Paulo na semana passada e foi correr no Parque Vila Lobos, lá que teve uma corrida no aniversário da cidade. E veio sozinho, né? A gente não podia vir, que a gente tinha um outro compromisso, e eu também não estava correndo. Então, não tem problema. Na hora que a gente faz o plano da vida, a gente faz primeiro para você. E depois você vai vendo o que impacta a família. Na questão financeira, sem dúvida, impacta, porque se você sai gastando de um lado, precisa ter a conveniência, né, de toda a família estar ali aceitando aquele gasto, entendendo que às vezes não é um gasto, é um investimento, né? Então tem essa diferença de gasto para investimento, né? Investimento é aquilo que você vai ter muito retorno. Então o retorno que nós tivemos lá da viagem para a Inglaterra foi muito bom no inglês, além do cultural. Então, nem vou entrar nos detalhes aqui de qual cidade que eu gostei mais, mas foram muitas cidades. E aí surgiu já uma ideia que ainda está lá para frente, está lá para 2028, 2029, que é voltar, né? É voltar assim lá para uma outra imersão, e aí de 3 meses estudando em escola, numa outra parte da Inglaterra, em outras cidades. Londres, com certeza, que é fantástico lá, né? Nós fizemos as 2 primeiras semanas em Londres e depois o nosso voo de volta era em Londres. Então, quando a gente terminou todos os cursos de inglês lá em Edimburgo, a gente desceu de trem, eu acho que deu 4 horas e meia de trem, que é meio longe, e pousamos ainda mais uma noite lá em Londres, e aí no outro dia à noite pegamos o voo para São Paulo. E foi uma grande experiência, fantástica. Não quero aqui, né, dizer que só é possível fazer grandes experiências, mas você começa com um pequeno. Veja, eu lá atrás iniciei com um curso de inglês. Então eu me matriculei em um curso de inglês. Esse curso me proporcionou ir para Londres na primeira vez. Muito apertado financeiramente, com pouco dinheiro, mas fui fazer um intercâmbio lá, porque entendia que profissionalmente para mim era muito importante isso. Para muitas pessoas dependendo da área, para outras pode não ser.
Então, você tem que se encaixar. Às vezes nós não estamos falando aqui de curso de inglês, pode ser outro curso que você queira fazer, outra viagem que você queira fazer. E às vezes no nosso pilar, né, essa viagem se encaixou em educação, nos nossos pilares do plano da vida, mas outras vezes pode ser no pilar de viagens, que é importante você viajar com a família, viajar visitando parentes, né, viajar para campo para se relaxar. Hoje, por exemplo, estou aqui em São Paulo, então é uma viagem de negócios, né? É uma viagem profissional, aonde tem gasto, então eu planilho lá no Excel se o gasto está dentro do que eu imagino, né? Isso antes, porque a gente sempre tem uma noção. Na questão de hotel, estacionamento, você vai de carro ou de ônibus, se você for muito de longe da capital, você precisa ir de avião, né? O que encarece mais, e você sai planilhando. Vou gastar tanto, é possível? Faz sentido? Não faz? O que eu vou aplicar no outro dia? Veja, eu vim aqui no evento e estou aqui gravando vários vídeos, né, para o canal. Então, eu diria que já estou aplicando aquilo que estou aprendendo e já está valendo a pena, por conta do ambiente. Acabei de gravar uma live falando sobre ambiente. Então, agora estou gravando aqui, falando de Glasgow, em um ambiente bem diferente. Acabei acendendo aqui esse espaço aqui, Community Academy for Creators. É um espaço aqui em São Paulo. Nós vamos colocar aqui também um vídeo aqui, falando aqui do local. E proporciona isso, né, para criadores de conteúdo digital, para marketing digital. E o marketing digital hoje está em todos os negócios. Não tem como. A gente abre o YouTube, abre o Insta, TikTok, às vezes por diversão, e você é impactado, né? Eu gosto de guitarra, então às vezes estou ali passando, parece guitarra. Eu gosto de moto, passa ali, já vem propaganda de moto. Às vezes por diversão, e aí que é o ponto. Às vezes o vídeo é por diversão, mas no final vende, né? E a gente se diverte ali, ou por conhecimento, o vídeo quer ensinar algo para um motociclista, ou para um guitarrista, uma nova técnica. Então, hoje o objetivo, né, desse vídeo que eu estou gravando aqui era falar aqui de Glasgow e de toda essa história da nossa viagem, do nosso planejamento estratégico para a vida e que deu certo. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e compartilhem esse vídeo, comentem, deixem aí seus comentários, perguntas, sugestões. Aquele abraço.